quando devemos orar? Os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Lucas 18, versículo 1. Minha mente ilumina com essa simples verdade divina, que brilha resplandecendo na própria suficiência do nosso texto. Então, se devemos orar, que oremos. O que quer que alguém deva fazer, é claro que a oração é um direito e também um privilégio, por mais que seja uma verdade comum. Aqueles que os corações estão à vontade pela fé em Jesus, já que desfrutam de uma comunhão diária com Deus em oração. Ainda assim, nesse fato, existe doçura, aquele que teme a oração, porque Jesus diz que devemos orar e não desistir de esperar a resposta. Mas quem a teme já atingiu um estado de coração tão miserável que sente que não pode orar e teme não fazê-lo. Satanás diz a ele que a porta da misericórdia está fechada, que seu dia de graça acabou e que o tempo de esperança já se foi. Mas nosso texto diz: os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Logo, os homens podem sempre orar. Seus joelhos podem estar dobrados diante do altar de Deus, mesmo que estejam manchados por muitas quedas em pecado, ainda que já tenham passado muitos anos desde que pensou em orar. Você pode orar, embora talvez tenha até negado a existência de Deus. Ainda assim, pode orar, mesmo que tenha ridicularizado a própria noção de oração. Você pode orar. Deus não o recusou ou privou da permissão de vir ao seu propiciatório. Por mais que tenha cometido todos os crimes do catálogo dos pecados, ainda pode orar. Mesmo que tenha cometido esses crimes e se envolvido cada vez mais profundamente na iniquidade, você pode orar. E ainda que esteja próximo da morte e da condenação, a menos que a graça de Deus lhe visite, ainda assim você pode orar. É claro que você pode orar, porque todos podem sempre orar. E eles devem fazer. Segure esta verdade de Deus, ó desesperado. Agarre-se rapidamente e diga para o seu desespero: afaste-se de mim. Não é possível que me seja negado o direito de orar ao Senhor, enquanto um texto como esse ainda se encontra nas Sagradas Escrituras. Os homens devem sempre orar. Agora, olhe para o texto novamente e enfatize a primeira palavra dele. Homens devem sempre orar. Sinto-me tão grato ao Espírito Santo que esse texto não diz: os santos devem sempre orar. Pois eu poderia me perguntar: sou um santo? E talvez eu deva responder: não, estou longe de ser. Contudo, o texto não diz santos, nem mesmo diz pessoas de coração terno e arrependidos que estão em um estado muito gracioso devem sempre orar. Não há descrição dos personagens no texto, pelo menos nesse versículo inicial, pelo qual sou profundamente grato. Aquelas exortações que deixam o personagem o mais amplo possível são ainda mais cheias de graça e amor condescendente. Mas o versículo inicial diz que orar é um dever. Quem deve sempre orar? Homens. E a palavra homens é genérica e inclui toda a humanidade, ou seja, homens, mulheres e crianças, velhos e pais, rapazes e donzelas. Todos os que pertencem à humanidade devem sempre orar. Talvez você diga: fulano não é uma boa pessoa. Não, realmente não é. Porém, ele deve sempre orar. Ele está muito longe de ser um homem louvável, de destaque, notável e nobre no verdadeiro sentido do termo. Mas ele é um homem e pertence à humanidade. Logo, assim, com todos os homens, deve sempre orar. Desça as ruas secundárias até os becos escuros,
em que se encontram homens que não parecem homens e mulheres, que dificilmente são mulheres em razão do seu estado degradante, e diga que até mesmo eles estão incluídos neste título. Os homens devem sempre orar. Talvez você prefira subir as escadas e estar ao lado da cama dos moribundos, porque neste lugar a morte segura as suas vítimas pelo pescoço, e aquela pessoa deitada no leito de morte ainda pode e deve orar. Aquela pobre criatura deitada ali ainda não é um cadáver, é um homem. Diga-lhe, os homens devem sempre orar. Inclui a todos, até mesmo ele, e aqueles que amaldiçoam e desacatam devem sempre orar. Aqueles que vivem sem qualquer consideração por Deus, ou mesmo na descrença da sua existência, e também detestam seu evangelho, ainda assim eles devem orar sempre. E, como eu disse no início, o dever implica uma permissão. Faça, e seja quem for, você deve orar. Deste modo, se você tem uma cabeça sobre os seus ombros, pulmões que agitam o ar dentro de seu corpo e um coração que palpita, se você ainda está na terra dos vivos e pode ser contado entre os filhos dos homens, esse texto é para você e ressoa um grande e glorioso evangelho, mesmo que pareça ser colocado na forma de uma lei de Deus, pelo uso daquela palavra severa do dever. É realmente na forma do evangelho. Você pode orar se você for homem ou mulher, se você é parte da humanidade, porque os homens devem sempre orar. Outro sim, algum coração deprimido pode se agarrar a essa doce palavra de Deus. Aquela mulher falou que ia se jogar da ponte de Londres, mas até ela pode orar. Aquele homem pensou em cruzar o Atlântico e se esconder dos seus semelhantes, deixando seus inimigos e parentes para fugir do lugar onde ele desonrou seus nomes. Não pense em tal coisa, meu caro Senhor, mas ore, porque você pode orar. Não existe no céu ou na terra nada que lhe proíba de orar. Saiba que no tribunal de Deus existe um ato de anistia e esquecimento, e você não está isento dele. Não existe nenhum livro inspirado por ele que lhe negue um lugar no propiciatório. Não há mensageiro enviado por Deus que lhe diga: assim diz o Senhor, não orarás. Pelo contrário, trazendo diante de vocês a palavra viva e inspirada do Cristo vivo de Deus, nós lhe dizemos: os homens devem sempre orar. Portanto, você deve orar, logo você pode orar.